Fala pessoal, Marcelo aqui, engenheiro civil, mestrando em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará. E nesse vídeo eu vou fazer uma introdução sobre uma das ferramentas de diagnóstico em Lean, que é a cronoanálise. Então, aqui a gente vai passar um pouco sobre o que é a ferramenta, como utilizar e até dar um passo a passo. Bom, primeiro de tudo, né, acho que é interessante a gente chegar numa figurinha bem tradicional aqui dos conceitos de produção e de produtividade, que é aquela figurinha, de todo modelo produtivo que a gente vê ali até na escola, ensino médio, né. A gente vê algo parecido com isso, tá. Que você tem o input, output. A gente vê que um modelo produtivo é isso, né, você tem um input aqui de material, de atividade, de objetivo até, um modelo produtivo e depois você parte para o output ali da produção. Normalmente, pensar em produção desse jeito nos dá uma duração de horas, certo? Para aquela atividade, aquele modelo produtivo, coloquei aqui 8 horas, mas nos dá uma cegueira de como. Então, uma das primeiras provocações do Lean é pensar que tempo disponível é diferente de tempo produtivo e que dá para a gente quebrar essa caixinha aqui de produção em diferentes segmentos, diferentes atividades. A cronoanálise é uma ferramenta que nos auxilia a fazer isso. Então a gente pode quebrar, por exemplo, essa ferramenta de produção entre produção, efetivamente falando, espera, deslocamento, ajuste, retrabalho e aqui até repetir produção, né? Ou retrabalho. Basicamente, a gente quebra em atividades produtivas, atividades que agregam valor, e desperdícios. Para quem quiser saber um pouco mais de quais são os tipos de desperdício, não são só esses, eu tenho um vídeo aqui que falo sobre os desperdícios categorizados, então vocês podem acompanhar. Mas seguindo aqui, a gente faz cronoanálise, então, para segmentar esses tempos produtivos, e descobrir, né, onde que a gente está gastando nosso tempo de trabalho. E o que é essa cronoanálise, né? Então, pegando aqui debaixo do meu roteirinho, basicamente é você ir a campo, observar, quebrar a tua atividade produtiva em etapas, né, nessas categorias, medir o tempo de cada uma delas, então você mede o quanto tempo o cara está passando produzindo, quanto ele está passando esperando, deslocando, enfim. Compara ciclos, porque o ideal é você não fazer uma cronoanálise, você fazer algumas até para pegar valores médios ali, às vezes tem um dia de trabalho que não está muito normal, né, enfim, então você faz vários ciclos de cronoanálise e entender essas variações. Por que que um ciclo está bem maior que o outro, esses ciclos podem ser de trabalhadores diferentes também, e aí você faz, enfim, essas variações, tá. Então, efetivamente, é você ir a campo, enxergar uma atividade, então você escolhe uma atividade, observa a produção dela, quebra isso, quebra essa produção em tempo produtivo, tempo de espera, tempo de desperdício, mede esses tempos e compara os ciclos entendendo as variações, né. Aí o objetivo final dela não é só cronometrar, ou seja, ter esses tempos medidos. A cronoanálise, ele busca que você faça uma avaliação disso. É entender o processo, entender o porquê que esses tempos estão assim, por que que há tanto desperdício, para que assim, né, você consiga atuar nas causas desses desperdícios, eliminando elas e melhorando a tua atividade. Aqui tem um exemplo, tá, de obra, então numa atividade de alvenaria, eu trouxe aqui que ela poderia ser dividida em algumas etapas, como preparar, então preparação dos materiais, abastecimento, né, desses materiais, execução de fato, alguns ajustes e conferência. Daqui, a única atividade que agrega valor seria a execução. A gente mede todas as outras para entender quanto tempo está sendo gasto em cada uma delas e depois, se há um tempo, demasiado gasto, a gente busca maneiras de otimizar. Então, está sendo gastos 2 horas aqui em preparação. Por quê e como a gente otimiza essas 2 horas, já que preparação não agrega valor nenhum para a gente. O abastecimento também, será que o trabalhador está muito longe ali da central de argamassa? Será que dá para deixar
melhorar essa logística. Então a gente vai olhando para as atividades improdutivas que estão demandando muito tempo e nos perguntando como otimizar elas. Aí a provocação dos ciclos, né, porque não vale a gente medir um ciclo só. Então, quando a gente tem um ciclo só, pode pegar um dia ruim do trabalhador, pode pegar um trabalhador que não seja o adequado, não seja a média dos trabalhadores, enfim. Pode ser um dia de algo específico que aconteceu. Então, o ideal é pegar vários ciclos de uma mesma atividade e sempre se perguntando por que que um ciclo demorou mais que outro. A partir do momento que você tem vários ciclos de amostra, dá para fazer esse tipo de pergunta, por que que uma preparação nesse dia demorou mais do que a outra, enfim. Possíveis causas, tá, dessa pergunta, ou seja, já se conectando com os desperdícios ali eh, do vídeo citado. Então pode ser falta de material, pode ser espera, pode ser interferência, deslocamento, o método do cara pode estar ruim, frente de trabalho não está liberada, retrabalho, então ele pode estar demorando por retrabalho. Isso tudo são defeitos, causas que a gente tenta extinguir numa consultoria de Lean. Então a gente vai dar um jeito de o material não faltar para esse cara, vai dar um jeito de a frente está liberada. Vai dar um jeito de o trabalho dele não sofrer interferência. Então a gente pensa nas causas para buscar outras ferramentas ou buscar soluções para que elas não aconteçam mais, né. Então o insight aqui da cronoanálise é que você não mede só para ter o tempo, você mede para entender o processo e melhorar. Por isso que é uma das ferramentas de diagnóstico. Então na fase de diagnóstico, quando a gente entra, a gente faz cronoanálise. Para Lean Construction então, ela serve para enxergar os desperdícios, como eu venho falando, entender o fluxo, reduzir a variabilidade do fluxo, porque a gente tenta fazer, depois da cronoanálise, insights e implementações que padronizem aquele tipo de trabalho e também é uma ferramenta de melhoria contínua, né? Uma vez que a gente entende onde está o desperdício, a gente utiliza ali implementa algo para melhorar, né? Por fim, ó, as etapas, né, como fazer uma cronoanálise. Acho que eu já citei isso até no vídeo, mas basicamente você define o serviço que você vai fazer, divide o processo em etapas, classifica essas etapas, tá? Anota tudo, vai lá em campo, observa, mede todos os tempos e depois leva para uma análise. Então aí você vai analisar as variações de ciclo a ciclo e também vai analisar os tempos gastos por etapa. Com essa análise feita, a gente busca principalmente atividades que não agregam valor e estão gastando muito tempo e faz as nossas intervenções para melhorar o ciclo para melhorar o processo. Esse é um vídeo de introdução. No próximo vídeo eu parto para um exemplo real que eu fiz de uma cronoanálise que eu conduzi e falo um pouco sobre os insights, sobre a gente repetir e fazer outras várias cronoanálises para chegar em uma solução boa. Enfim, acho que com exemplo real as coisas se encaminham melhor. Beleza? Se gostou, considere se inscrever, deixar o like e assistir os próximos vídeos. Valeu!